Antes da gente prosseguir para a Burn Dodge Tool, que é uma ferramenta excelente, onde eu consigo clarear e escurecer partes específicas da minha imagem, eu vou apresentar aqui mais ou menos na ordem que a gente está trabalhando, duas ferramentas assim que é raríssimo usar, mas está aqui, existe, tá? Eu já vou apresentar elas agora, que é o conta-gotas, certo? Depois eu apresento esses demais. É o conta-gotas, onde eu consigo pegar uma cor específica da minha imagem, inclusive nós vamos usar ele mais na frente no exercício de maquiagem, certo? Então, por exemplo, se eu clico aqui nos olhos, eu consigo pegar esse tom dos olhos dela. Se eu clico na pele, eu pego exatamente esse tom de pele, certo? Então, eu já estou apresentando ele agora porque a gente pode até utilizar um pouco dele agora que eu vou apresentar com um pouco dos ajustes do pincel. Dá para a gente ter um aproveitamento bom até para tratar essa imagem aqui, certo? Então, além desse, eu tenho a ferramenta aqui, essa ferramenta do laço, com essas três variantes. Recomendo jamais usar isso porque é muito amador, mas como é aqui a terceira ferramenta, a gente já está passando por aqui várias vezes, para não ficar dúvida, eu já vou apresentar ela. Esse laço é o seguinte, você desenha simplesmente uma parte que você quer selecionar, quando você solta, ele fecha uma seleção. Se eu der um Ctrl J aqui, eu recortei a sobrancelha dela. Mas o recorte é um desastre. Talvez você consiga dar uma recuperada nisso com as próximas ferramentas que eu vou apresentar, que é o Refine Edge, certo? Mas eu recomendo sempre recortar com a Pen Tool. Esse outro laço aqui, você faz uns pontinhos, é similar a Pen Tool, só que não faz curva, certo? É bem ruim. Vou dar um Select aqui, Deselect, para sair dessa seleção. E eu tenho o último aqui, que é o laço magnético, que você vai passando em determinadas partes, ele vai criando para você mais ou menos automático, certo? É útil? Às vezes, eu não uso não, eu prefiro a Pen Tool, tá? Então se eu der um Ctrl J aqui, eu recortei o olho dela, mas o corte é muito abrupto. Na Pen Tool você consegue dar aquele o filter, sabe? Então naquele filter, onde é que eu falei que é bom colocar 3, 2, ele dá aquela esfumaçada, então você tem um resultado incomparável, certo? Olha só, até revisando isso aqui, a gente vai fazer esse aqui mais vezes. Vou tirar aqui de novo, ó. Botão direito, Make Selection, vou dar um Ctrl J, certo? Esse aqui é o olho recortado. Vou voltar aqui e vou recortar com um laço magnético. Você vai ver a diferença. Fecha o ângulo. Pronto. Olha só a diferença do recorte. Bem suave, bem grotesco. Aqui deu esse erro aqui, ó. Eu vou até mostrar isso. Selecionei o olho, né? Tá selecionado. Quando eu dei o Ctrl J, ele deu esse erro falando que eu não posso duplicar ele. Por quê? Porque eu tô na layer do olho, e a layer do olho, a única coisa que existe nela é isso, certo? Então, se eu uso uma ferramenta, eu seleciono alguma parte e tento duplicar onde não existe, ele não duplica. Aí o que eu tenho que fazer? Clicar na minha layer normal, certo? Minha layer que tá meu objeto inteiro, e eu duplico ela, ok? O conta-gotas a gente vai voltar nele em breve, mas eu já apresentei agora para ter uma noção, para não ficar muita ferramenta vaga aqui, porque a gente vai descer agora para Burn e para Dodge Tool. Então eu vou mostrar como é que ela funciona aqui por cima, certo? O efeito que ela causa, e depois eu vou ensinar como você trabalha com ela de uma forma assim, decente, porque você consegue destruir a sua imagem de uma facilidade assim absurda com essa ferramenta, certo? Eu vou duplicar minha camada aqui para eu ter um backup, para poder comparar o antes e depois. É a mesma camada, vou até chegar lá para cá, ela só está duplicada. Eu sempre recomendo você fazer isso. Duplica a camada antes de começar a trabalhar, porque se você faz mais de 50 ações, depois não dá para fazer o Ctrl Z, ou não dá para ficar comparando, sabe? Às vezes tem como comparar através do historiograma aqui, mas às vezes se você clica lá no começo e faz um risquinho, aí ele descarta todo o projeto que você fez. É complicado. Então, olha só. Eu tenho aqui Dodge Tool, Burn Tool e Sponge Tool. O que isso faz? Dodge Tool, como vem do inglês, o Dodge ele realça, certo? A Burn Tool, burn, queima, ok? E a Sponge Tool, ela mais tira a saturação de alguns tons, principalmente o tom vermelho. Isso aqui fica legal você usar, por exemplo, em dente amarelado, você passa isso aqui e passa a Dodge Tool, fica bem legal. Então, como que isso aqui funciona? A Burn Tool, ela queima. A Dodge Tool, ela clareia e a Sponge Tool tira a saturação. Eu vou mostrar isso aqui sendo aplicado de forma melhor num outro exercício, mas aqui eu vou mostrar como que você utiliza essas ferramentas, tá? Aqui na Burn Tool, por exemplo, tanto a Burn quanto a Dodge, a Sponge não tem isso, tá?
elas têm esse ajuste superior aqui, ó. Esse ajuste superior de exposição e desse range, tá? Isso aqui funciona da seguinte maneira. O range, tanto da Burn Tool quanto da Dodge Tool, tem 3 variações. Sombras, meio tons e luzes. E tem a exposição. Nos sombras, a Burn Tool vai escurecer as sombras. E o Dodge Tool vai clarear as sombras. No midtones, os meio tons e nas luzes, as luzes. E a exposição é a força que essa ferramenta vai ser aplicada. Sempre eu recomendo, por experiência de anos e anos trabalhando com essa ferramenta, eu recomendo não passar isso aqui de 15, 20. Porque, olha só, se eu deixo, por exemplo, aqui em 88, quando eu passo a Burn Tool aqui nos olhos dela, queimou demais. E se eu passo em cima do que está passado, ele vai queimando, queimando e destrói a imagem inteira. Tá vendo? Ele é muito grotesco. Só que, se eu deixo, por exemplo, em 10%, isso aqui é muito suave. Então, por exemplo, se você fica clicando e passando no mesmo lugar várias vezes, ela vai queimando. Se você clica e passa de leve, vai e volta, ela vai fazendo um processo muito gradual, muito sutil. Olha só. Tá vendo? Fica muito sutil e muito delicado. Ok? Então eu recomendo deixar esse aqui sempre em média de 10%, tá? E se eu coloco, por exemplo, aqui midtones, eu vou passar aqui na parte clara do nariz dela. Quase não tá dando resultado. Por quê? Deu um pouco, porque elas têm muito midtones ali. Mas essa área do nariz dela, que é uma área clara, se eu passar aqui, por exemplo, highlights, ele vai escurecer mais essa área clara. Olha só. Escureceu mais do que estava no midtones. Por quê? Porque esse aqui é uma área de highlights, é uma área clara da imagem, certo? E se eu passar os shadows aqui, você vai ver que quase não vai dar resultado basicamente nenhum. Por quê? Estou passando. Não tem sombras nessa área, certo? Então, aqui, com a Dodge Tool, acontece a mesma coisa. Se eu passo a Dodge Tool em midtones aqui, por exemplo, nessa região aqui, olha só, eu estou clareando essa região da testa dela. Se eu passo em shadows na área clara, não vai dar diferença, porque já está claro. Mas se eu passar aqui, olha só, você vai ver que vai dar uma diferença. Ó, eu consigo clarear as áreas de sombra. Essa ferramenta é muito útil, muito boa, certo? E se eu passo em highlights, se eu passo, por exemplo, em highlights aqui nas sombras, quase não dá diferença. Mas se eu passo nas áreas claras, já dá um realce bem intenso, certo? Então vamos lá, como que eu usaria essa ferramenta? Eu sempre recomendo você usar a de escurecer primeiro, certo? Então, por exemplo, eu vou realçar esse olho dela aqui. Então, aqui, ó, uma dica que eu dou, realçando olhos, sempre passa nessa parte superior dos cílios. Vou dar uma passada aqui embaixo. Com o mouse você consegue um resultado bom também, mas eu prefiro com a Pen Tool, que é mais rápido e mais dinâmico. Ó, vou passar nessa parte superior. Ah, uma dica de ouro, certo? Antes que eu me esqueça. Você está percebendo que eu estou ampliando e reduzindo o tamanho dessa bolinha aqui. Sempre eu estou fazendo isso, certo? Todas essas ferramentas aqui, ó, pincel, band-aid, carimbo, borracha, certo? Ferramenta de nitidez, que eu vou apresentar posteriormente. E a Burn Dodge Tool tem essa bolinha aqui, ó, que amplia e diminui. Tem duas formas de você fazer isso. Ou você clica com o botão direito e aumenta aqui o size, ok? Aumenta o size. Eu sempre recomendo deixar esse hardness no 0. Quando eu for explicar o pincel, eu já vou mostrar o exemplo do porquê. Ou a segunda forma, porque é muito chato. Às vezes você aumenta, você não consegue ver. Eu quero do tamanho da pupila dela. Aí eu não consigo, tá vendo? É complicado. E a única forma de você sair disso aqui é clicando na sua imagem. Então, às vezes você faz um clique sem precisar, sabe? Sem estar querendo clicar. Aí a outra forma é através dos atalhos do teclado, que é o colchete de abrir e fechar, certo? Então, no colchete de abrir e fechar, o colchete de abrir diminui e o de fechar amplia. Você consegue aumentar e reduzir o tamanho do raio dessa esfera, tá? Então, eu sempre recomendo deixar esse hardness no mínimo. Eu já vou explicar o porquê dele quando eu for mostrar no pincel, tá? E o tamanho, a não ser que você queira fazer alguma coisa assim com risco muito grotesco, muito forte. Porque o hardness é igual o esfumaçado da Pen Tool. Sem o hardness ele fica esfumaçado em volta. Com o hardness ele fica duro, fica um risco seco, duro, tá? Então, eu vou passando aqui em cima, certo? Vou passar aqui nessa região aqui superior dos olhos dela, na sobrancelha dela, por exemplo. A gente já vai fazer um exercício disso mais avançado futuramente. E agora eu vou usar o Dodge Tool aqui, ó, para realçar as áreas claras. Olha só, vou passar aqui, vou dar uma passada aqui nessas áreas aqui do olho dela, onde é que tem um destaque maior.
Vou até pôr em midtones aqui, ó. Porque aqui é umas áreas de meio tom, certo? Então nas áreas de meio tom eu consigo um realce maior. Ó. Agora eu vou pro highlights, que eu transformei o meio tom em highlights. E eu vou dar uma passada assim, ó. Ó, agora eu vou voltar para minha Burn Tool. Vou aqui em Shadows, vou dar uma passada geral aqui em Shadows, ó. Em cima dos cílios, embaixo aqui dos olhos, ok? Então, olha só, o que eu fiz. Compara o antes e o depois. Olha lá. Então é uma coisa sutil, simples, certo? Que eu consigo um resultado muito melhor. Da mesma forma que esse aqui tem a exposição, as outras ferramentas também tem um nível de intensidade, sabe? Então eu vou mostrar esse aqui posteriormente. E também a minha layer, ela tem opacidade, que é uma coisa que a gente vai usar muito. Se eu venho aqui em cima, aqui, ó, opacidade, eu tiro um pouco dessa opacidade, eu restauro a minha imagem de baixo, certo? Se eu tirar o olhinho dessa layer aqui, ó, você vai ver que a minha layer vai ficar parcialmente transparente, porque ela realmente está um tanto transparente, certo? Aqui tem opacidade e tem preenchimento. Eu vou mostrar os dois assim mais específicos no exercício futuro. Agora eu estou mais apresentando para a gente já ir tendo uma certa familiaridade, ok? Então, como que a Burn e Dodge Tool funciona num nível assim mais prático, melhor para eu explicar. Vou criar um novo arquivo aqui. Criar um arquivo aqui de 10 por 10 mesmo. Certo? Vou dar Enter. A Burn e a Dodge Tool funciona da seguinte maneira. Vou pegar aqui minha ferramenta de elipse e vou criar uma bolinha aqui, ó, segurando o Shift para ir proporcional, ok? Vou deixar ela aqui no centro. Beleza, criei minha bolinha. E eu vou pegar o meu baldinho de tinta aqui e vou criar uma forma aqui com tom de meio tom. Meio tom seria o cinza, tá? Para mostrar isso aqui. Resolução tá ruim, eu vou deixar aqui em meio size, eu vou deixar aqui em 300. Que a gente tem um aproveitamento melhor. Ó. E eu vou até recriar essa bolinha minha. Vou fazer de novo. Image size, 300, opa, 10 por 10. Agora ficou melhor. Eu vou recriar essa bolinha minha agora nesse 10 por 10, ó. Criei minha bolinha, certo? Aí você pode observar que na resolução até a borda dela ficou mais nítida. Antes tinha ficar tudo borrado, tudo. Então é o seguinte, agora eu vou pegar aqui minha Burn e minha Dodge Tool. Eu vou utilizar a Burn Tool. Se eu passar a Burn Tool em Shadows, esse aqui é Midtones. Quase não vai dar resultado. Por quê? Porque esse aqui é Midtones, certo? Vou duplicar minha camada aqui só para a gente comparar o antes e o depois. Eu vou usar esse aqui como Midtones, olha só. Eu posso transformar essa bolinha bidimensional numa bolinha 3D, com sombra e luz. Então, olha só, eu vou ampliar minha esferinha aqui, ó. E vou passando, ó, criando essa área sombria aqui em volta. Ó, olha só que legal. Agora, isso aqui, Midtones, isso aqui transformou em Shadows. Eu vou pegar Shadows e vou passar onde? Aqui embaixo, ó. Só aqui embaixo, para criar uma sombra. Agora que tá bem pretão, ó. Ficou bem mais legal, tá vendo? Eu já criei esse sombreado, ok? Então, uma vez que eu criei esse sombreado, agora eu posso vir aqui com a minha Dodge Tool, vou vir aqui em Midtones, porque isso aqui é Midtones, certo? E eu posso fazer uma luz, olha só. Eu posso fazer um ponto de luz. Agora que eu transformei isso aqui em Highlights, eu posso vir aqui e utilizar o Highlights para dar alguns pontinhos aqui. Então, o que eu tenho? Eu tinha uma bolinha bidimensional e eu transformei ela numa bolinha tridimensional, ó. Eu criei a sombra e criei os pontos de luz nela. Então assim funciona a Burn Dodge Tool. Eu recomendo muito a prática, certo? A prática dessas ferramentas, porque confunde bastante de início essa questão aqui, o que escurece, o que clareia, e esses três pontos aqui. Então, só revisando. Burn Tool queima. Burn Tool queimando o quê? Escurece o que está escuro, escurece o que está no meio tom, escurece o que está claro. Dodge Tool clareia, tá? Clareio o que está claro, clareio o que está meio tom, clareio o que está escuro. Se eu vier aqui clarear o que está claro na sombra, não clareia. Por quê? Porque é escuro. Então eu teria que colocar o quê? Se eu quiser fazer uma luzinha aqui embaixo, vou mandar clarear o quê? A sombra. Agora, se eu for passando aqui na sombra, se eu passar várias vezes, você vai perceber que está clareando. Ó, vai clareando, tá? E uma dica de ouro também que eu dou para essa ferramenta. Evita remendar remendo. Por exemplo, eu estou clareando aqui.
Aí eu fiz uma linha aqui sem querer e ficou claro, né? Ficou claro num pedaço que eu não queria. Voltar aqui, pegar a Burn Tool e tentar escurecer esse pedaço. Evita isso porque causa mancha. Recomendo dar os Ctrl Z, tá? E testar novamente, certo?